Ele chegou para ser só uma sombra, sabe? Mas de repente ele se tornou a luz principal. A questão é, como que o Jorge Carrascal, que foi contratado para ser reserva de um ídolo, virou o grande protagonista do Flamengo e em tempo recorde? Essa história que a gente vai desvendar agora. Olha, a missão parecia muito clara. E vamos combinar, quase impossível, substituir um dos maiores ídolos da história recente do clube. Só que a realidade foi muito, mas muito mais impactante. De um lado, tinha toda aquela expectativa de ser um novo Arrascaeta. Do outro, a determinação de ser o primeiro Carrascal. Tenta imaginar a pressão. Agosto de 2025. O cara desembarca no Rio de Janeiro e a única coisa que todo mundo fala é: esse aí é o cara que vai esquentar o banco pro Arrascaeta. O roteiro ele já estava escrito. A camisa de coadjuvante parecia ter dono. Mas e se o ator principal decidisse simplesmente rasgar o script? E foi exatamente aqui que a história começou a virar, porque essa ideia de ser só um substituto, ela foi rejeitada na hora, e não foi pela imprensa, nem pela torcida, foi pelo próprio Carrascal e pelo técnico, o Felipe Luiz. A mensagem lá dentro era bem clara: eu não vim para ser a sombra de ninguém. E a prova disso não viria com palavras de jeito nenhum, viria lá, dentro das 4 linhas. A grande sacada do Flamengo não era ter um substituto, e sim criar uma dupla letal, 2 maestros regendo o mesmo time. A dúvida era: o campo seria grande o suficiente para os dois brilharem juntos? Bom, o Carrascal tinha certeza que sim. Mas a gente sabe que só talento não conquista o Maracanã. E foi aí que o colombiano começou a mostrar que ele era diferente. Não era só sobre o que ele fazia com a bola, mas como ele se conectava com a arquibancada. Fica a pergunta: como que um estrangeiro, em pouquíssimos meses, virou um dos donos da festa? A fórmula foi basicamente essa aqui, ó. Primeiro, uma adaptação tão rápida que parecia que ele sempre tinha morado no Rio. Segundo, um carisma que transbordava, que criava uma conexão real. E aí, para fechar, o golpe final: qualidade. Mas não era qualquer qualidade não, era aquela que aparece no minuto 80, no jogo mais difícil, na hora que o time mais precisa. E assim, a cada minuto em campo, o recado ficava mais e mais claro. Ele não era mais uma opção de banco, ele era a solução. O Carrascal não pedia passagem, ele simplesmente tomava a responsabilidade para si e mudava o rumo das partidas. O banco de reserva já estava ficando pequeno demais para ele. Olha, toda grande história de um ídolo precisa daquele capítulo épico, né? Aquele momento que transforma um bom jogador em herói. E para o Carrascal, esse capítulo foi escrito num palco sagrado contra o rival mais antigo, a noite que mudaria absolutamente tudo, o clássico dos milhões. Grava essa data, 21 de janeiro de 2026. O jogo era tenso, amarrado, aquele 0-0 clássico. Até que ele decidiu que a história daquela noite seria outra. Uma jogada, um chute, um gol. O único do jogo. Naquela noite, o Carrascal não foi apenas o melhor em campo. Ele foi o jogo. Vitória do Flamengo com a assinatura de Jorge Carrascal. E o barulho daquele gol, ele cruzou o oceano. A atuação contra o Vasco não ficou só no noticiário brasileiro. No dia seguinte, a imprensa europeia já se perguntava: mas quem é esse colombiano que joga no Flamengo? O nome dele, a partir dali, estava oficialmente no mapa do futebol mundial. Um gol pode definir um clássico, mas o que define um craque, de verdade, são os detalhes. E quando a gente para olhar os números daquela partida, a gente entende a dimensão do que ele fez. A performance foi muito, mas muito maior do que só o gol da vitória. Dá uma olhada nisso aqui. Ele fez o gol da vitória, beleza. Mas ele também criou 4 outras chances claras para os companheiros. Ele foi para cima, sem medo, e ganhou 8 duelos individuais. E ainda por cima voltou para marcar, com 3 desarmes. Isso não é só um meio atacante, isso é um jogador completo, um protagonista em todos os cantos do campo. E o que acontece quando um jogador explode desse jeito com o mundo todo de olho? Pois é, o telefone começa a tocar e o seu valor de mercado dispara. O Flamengo sabia que a aposta tinha dado muito certo. Agora o reserva de luxo era um ativo de valor quase incalculável. E não demorou nadinha. Os primeiros a baterem na porta foram os gigantes da Itália e da França. Napoli e Olympique de Marseille não estavam só observando, não. Eles já estavam preparando propostas. Aquele brilho todo no clássico acendeu um alerta em toda a Europa. Isso aí acaba criando o que a gente chama de problema bom para a diretoria do Flamengo, né? O jogador vale quanto, afinal? Como é que se negocia alguém que, em menos de 6 meses, virou o coração do time? A janela de transferências estava chegando e uma decisão precisava ser tomada.
Vamos colocar isso em números para a gente entender o tamanho do fenômeno. O investimento inicial foi de 12 milhões de euros. O preço na vitrine 6 meses depois, 30 milhões. Isso é mais do que o dobro, uma verdadeira jogada de mestre da diretoria e uma valorização que pouquíssimos jogadores no mundo conseguem em tão pouco tempo. E trazendo para nossa realidade, a gente está falando de 186 milhões de reais. É um valor que o coloca numa prateleira totalmente exclusiva. Ele não é mais só o craque do Flamengo, ele é um dos jogadores mais valiosos de todo o continente americano. E agora a bola está com ele. De um lado, tem a proposta milionária da Europa, o sonho de brilhar na Champions League. Do outro, a chance de se tornar uma lenda eterna no Maracanã, conquistando títulos e o coração de uma nação. O futuro do Jorge Carrascal está em aberto, mas uma coisa é certa, ele já não é mais um sucessor. Ele é o protagonista. E aí, qual caminho ele deveria seguir? Deixe a opinião aqui nos comentários, vamos debater sobre o futuro desse craque.